Good evening. Boa noite. I love to Gosto gather with muito de men reunir-me and com os priests of portadores do God sacerdócio de and Deus enjoy the e de worldwide desfrutar da brotherhood we fraternidade share and mundial que cherish. há entre nós e A que special spirit arises prezamos. from Este the espírito expectation especial that vem we'll da be instructed expectativa de in que plain será and ensinado precious nas partes parts of the claras e gospel of preciosas do Jesus Evangelho de Christ. Jesus Cristo. This evening, my remarks will be Hoje directed to the falarei young aos men of rapazes the da church. igreja. Os que You who find pertencem a yourselves outra in a faixa different age etária category are estão welcome to convidados a listen. ouvir. During the No past último Christmas Natal, season, o news repórter correspondent Walter Cronkite Cronkite participated participou with the do Tabernacle concerto de Choir Natal com o coro and do the orchestra Tabernáculo at Temple e com a Square in their orquestra Christmas de concert. Praça do Templo. He spent Durante 19 19 years anos, as ele the foi anchor o man âncora for CBS do noticiário Internet noturno da News. CBS. Mr. O Cronkite Sr. earned a Cronkite reputation ganhou a reputação as de the ser o most homem em trusted quem man in mais se America. confia nos Estados Unidos. When asked how he Quando lhe would want to be perguntaram como ele remembered, gostaria de ser his lembrado, response sua was, resposta foi: "Oh, as a como um fellow who homem did que his deu o best." melhor de si. Over his Ao longo de distinguished sua career, carreira Mr. notória, o Sr. Cronkite Cronkite concluía each of todos os his noticiários reports com a with the frase: phrase, é "And assim que that's as the coisas way são. it is." Hoje, Tonight, vamos falar let's talk de about como the são way as it coisas. is. At a recent Em uma state conferência conference, de Estaca, the state o presidente da shared a Estaca story with me. contou-me uma história. He asked Ele his son perguntou what ao was filho discussed at a qual foi o recent assunto de Sunday um evening serão domingueiro fireside. recente. The young man O rapaz replied, respondeu: elevar "Raising the os bar." padrões. He then Ele disse informed ao his pai father que estava that he was cansado desse weary of tema the theme because porque it foi was o the assunto de subject of todas as every aulas weekly e class reuniões at every ultimamente. meeting. My A first primeira thought coisa que was, pensei foi: "That's ótimo! great. The As prophet's pessoas message estão is being falando da discussed, mensagem do profeta, heard, and escutando-a, acted upon." colocando-a em prática. My second thought Depois related pensei to the em young man's como o feelings rapaz concerning encarava ser lembrado repetitive repetidamente da reminders. mesma coisa. Repetitive Às reminders vezes, can be a little lembretes bit of an repetitivos irritant são when we are irritantes trying hard quando to do our estamos very empenhados best. de dar o melhor de nós. As a youth, Quando era um I would rapaz, tune out my fingia não mother's ouvir o repetitive lembrete reminder, repetitivo da minha mãe: "David, David, lembra de remember si who quem you você are." é. The reminder Esse lembrete always brought sempre deu some interesting margens a comments comentários from my interessantes de friends. meus amigos. Eu Irritation ficava set irritado in quando when meu my pai father repeatedly apontava pointed out repetidamente President George Albert a Smith's casa do home as we presidente traveled along George Albert 13th Smith East in sempre Salt que Lake passávamos City, pela rua 13 and East, reminded em me Salt of Lake the City, living prophet of e God lembrava-me who de que loved ali me morava um profeta lived de there. Deus que me amava. Today, Hoje, sinto uma I am imensa most gratidão grateful for por those esses lembretes repeated repetitivos. reminders. The term A raising expressão the bar is elevar often o used in padrão the world of é usada sports muitas to vezes no meio describe esportivo achieving para falar de quando se higher atinge um levels of nível de performance. desempenho mais elevado. The use of a sports A metaphor utilização may de uma help metáfora describe esportiva why it pode is ajudar a critical to descrever o respond to motivo what por que é President crucial Hinckley asked us to fazer do com at que o the presidente last Hinckley conference when pediu-nos, he said, quando ele disse, "I hope that na our última young men conferência: and young women espero que os nossos will rapazes e nossos rise to the jovens challenge estejam à Elder Ballard altura do set forth. desafio de que Elder Ballard We must fez. raise the bar on Precisamos elevar worthiness os and padrões de qualifications dignidade e of qualificação those who daqueles go que into the servem pelo world as mundo ambassadors of the como Lord Jesus embaixadores do Christ." Senhor Jesus Cristo. A year ago, Há um ano we atrás, experienced tivemos a uma wonderful Olimpíada Winter Olympics de in inverno Salt em Lake Salt Lake City. City. For most Na maioria Olympic dos events, esportes olímpicos, os athletes must atletas têm que attain atingir minimum levels um of determinado achievement grau de in order desempenho to a fim de qualify and qualificarem-se compete. para competir. Our lives are Nossa similar vida to the é Olympic semelhante ao processo de qualification qualificação process, para as Olimpíadas. in that we Precisamos need to alcançar e achieve and manter maintain determinados standards padrões in order para to participar dos participate in the importantes important eventos spiritual espirituais events da of vida. life. Os atletas de nível internacional têm uma rotina diária rigorosa. Dominam as habilidades exigidas pelo esporte que praticam. Somente depois disso podem qualificar-se para a competição. É assim que as coisas são. Rapazes, se querem alcançar o nível internacional e qualificarem-se para participar dos eventos verdadeiramente importantes da vida, como, por exemplo, a ordenação aos ofícios do sacerdócio, as bênçãos do templo e obra missionária, vocês também precisam desenvolver uma rigorosa rotina diária de honestidade, virtude, estudo e oração. É assim que as coisas são. Os atletas olímpicos conhecem bem o esporte que praticam e compreendem as regras que o governam. Quem quebra as regras pode receber penalidades rigorosas e até serem desqualificados. Na última Olimpíadas, um atleta teve sua medalha cassada por não ter obedecido às regras com respeito às drogas. O jogo de golfe tem uma das penalidades mais rigorosas que os atletas podem receber.
Basta anunciar a contagem de pontos, ter um erro em qualquer um dos 18 buracos para ser desqualificado. A tolerância é zero. Não interessa se o erro beneficia ou prejudica quem errou. A penalidade é a mesma, a desqualificação. Depois de mais de 50 anos, ainda posso ouvir as palavras do árbitro do torneio. Desculpe-me, filho, mas tenho que desqualificá-lo por anunciar o erro nos pontos. Minha desqualificação decorreu do fato de ter mencionado ao árbitro que precisava corrigir os meus pontos. Passei várias semanas perguntando-me, por que é que não fiquei calado? Aliás, foi um erro inocente. Os pontos totais estavam certos. Apesar do meu desempenho ter sido bom o suficiente para eu vencer, saí de mãos vazias da cerimônia de premiação. É assim que as coisas são. Meus jovens amigos, as regras são importantes, chegam a ser cruciais. Na vida também, somos punidos, talvez até desqualificados, quando desobedecemos as regras. Nossa participação nos eventos mais importantes da vida pode ser colocada em risco se deixarmos de seguir as regras contidas nos mandamentos do Pai Celestial. Quando nos envolvemos com os pecados sexuais, drogas, desobedecemos as leis civis ou nos envolvemos com o abuso e com o maltrato, podemos ter de ficar de fora nos momentos importantes. Seria bom que vocês encarassem as regras como medida de segurança, não como algemas. A obediência promove força. É assim que as coisas são. Em 1874, o profeta José Smith escreveu: "Não houve mês algum em que estivesse mais atarefado do que em novembro. Mas, como em minha vida sempre havia uma tarefa atrás da outra e responsabilidades sem fim, estabeleci uma regra. Quando o Senhor manda, faça." Para algumas pessoas, o esporte é uma profissão. A diferença entre ganhar e perder pode ser uma soma vultuosa de dinheiro. Os atletas contratam agentes para cuidar de questões de negócios. Os agentes, treinadores particulares, técnicos e administradores ajudam o atleta a melhorar o desempenho. Nosso Pai Celestial providenciou para seus filhos amados uma equipe de apoio excelente, até melhor do que a dos atletas. Os nossos pais são os agentes excelentes. Eles cuidam do que é melhor para nós. Não apenas se interessam por nós, como também, devido ao amor que nos têm, são consultores fora de série. O apóstolo Paulo, quando ensinava aos Colossenses, disse: "Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor." Além dos nossos pais, pense na vasta rede de auxílio que nos é dado para desenvolvimento espiritual. O bispo faz o trabalho de treinador particular e utiliza as chaves sagradas do sacerdócio que dispõe para abençoar nossa vida. O professor do seminário, consultar do quórum, os mestres familiares, completam uma equipe de apoio que foi montada pelo Senhor para nos ajudar a preparar para esses grandes jogos da vida. Se seguirmos e forem obedientes, ao seu desempenho melhorará continuamente. Quando o Senhor comanda, faça. É assim que as coisas são. Uma das coisas que diferenciam o bom do excelente é o que o psicólogo do esporte chama de concentração. Os competidores têm que ter a habilidade de colocar as coisas em importância do lado e concentrarem-se totalmente no que é essencial. Conseguem melhorar o desempenho. A concentração é um elemento decisivo para o sucesso. Ouvi casualmente uma conversa entre Arnold Palmer, jogador profissional de golfe, e um jovem carregador, que estava trabalhando para ele pela primeira vez. O jovem carregador, ao entregar o taco para o jogador, disse-lhe: a distância até a bandeira era de 150 metros, e havia um riacho escondido à esquerda e uma grande área de terreno acidentado e traiçoeiro à direita. Com bastante bondade, mas com firmeza, o Mr. Palmer lembrou ao Senhor de que a única informação que pedira era a distância até o buraco. Depois, acrescentou que não queria perder a concentração por preocupar-se com o que havia à esquerda ou à direita. É fácil perder a vista dos objetivos verdadeiramente importantes na vida. Há muitas coisas que desviam a atenção. Algumas pessoas movem-se com dificuldade no meio dos obstáculos de água à esquerda, outros acabam no intransponível terreno acidentado à direita.
Conseguimos ficar em segurança e ter sucesso quando permanecemos concentrados nas oportunidades importantes que descobrimos ao concentrarmos no que está diante de nós. O avanço no sacerdócio, a dignidade para entrar no templo, o serviço missionário. É assim que as coisas são. O Pai Celestial, que o Pai Celestial abençoe cada um de vocês. Testifico a todos que Jesus é o Cristo e que tem um amor incondicional para cada um de nós. Sou grato por haver uma grande profeta que nos ajuda a compreender o que o Senhor ordena. Devemos obedecer, pois assim é que as coisas são. Em nome de Jesus Cristo, amém.